Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Salmo 88. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o justo. E podemos ver que no Salmo de hoje, no versículo 1, está assim: De geração em geração eu cantarei vossa verdade. E para que tal verdade possa ser cantada, dita, manifestada em vida, é preciso lembrar aqui que foi dito no Salmo, de geração em geração. E Paulo faz isso exatamente na primeira leitura de hoje dos Atos dos Apóstolos, capítulo 13, dos versículos 13 ao 25. Eles estão na região de Perge, chegaram a Antioquia da Psídia, ou seja, eles estão distante de Jerusalém, e no contexto da leitura estão na sinagoga em dia de sábado. É dada a possibilidade a alguém falar na sinagoga e Paulo aproveita a oportunidade. Os chefes da sinagoga dizem: Irmão, se vós tendes alguma palavra para encorajar o povo, podeis falar. Paulo levantou-se, fez um sinal com a mão e disse: Israelitas, e vós que temem a Deus, escutai. O Deus deste povo de Israel escolheu os nossos antepassados e fez nele um grande povo quando moravam como estrangeiros no Egito, e de lá os tirou com braço poderoso. Então, muitas vezes, o encorajamento está na memória. Saber daquilo que foi passado, saber dos desafios e como nós chegamos aqui hoje. E no sentido da salvação, quando Paulo faz essa dimensão do povo que foi salvo, fica 40 anos na caminhada, ou seja, um deserto, um momento de dificuldade, mas de todo momento de dificuldade temos a salvação. E lá no versículo 23, conforme prometera da descendência de Davi, fez surgir para Israel um Salvador que é Jesus. Antes que ele chegasse, João pregou um batismo de conversão. Conversão e salvação andam juntos. Então, relembrar a história da salvação deve ser para nós o motivo de recuperação da memória para que nos sentamos motivados para continuarmos a nossa caminhada. Certamente não é fácil, mas a recordação dos fatos salvíficos é para que também nos preparemos no hoje. Ficar relembrando ao passado não é apegar a nossa memória tão somente ao passado, mas que possamos ter mais convicção na nossa vivência em Cristo no atual momento. E com isso, nós podemos analisar com uma forma muito inteligente e pedagógica de São Paulo. Santo Agostinho interpreta esse discurso de Paulo como um resumo pedagógico da salvação, mostrando como Deus age na história. E São Tomás de Aquino vê a progressão da história de Israel como parte do plano da providência, que culmina na encarnação. E vejamos bem, na progressão dos acontecimentos das nossas vidas também podemos entender o plano da providência. O triste e lamentável é quando nós não queremos escutar, muito menos olhar, pensar, estar aberto a Deus para que consigamos refletir e entender a dinâmica de Deus na história. Mas como o texto da primeira leitura hoje nos indica a importância da memória. Valorizar a história da salvação é também valorizar a nossa conversão, é valorizar aquilo que estamos fazendo em vida agora, neste momento, para que sintamos mais convictos da fé que nós temos. E nesse sentido, no Evangelho de hoje, em João 13, dos versículos 16 ao 20, esse trecho está inserido no contexto da última ceia, após Jesus lavar os pés dos discípulos. Jesus agora fala da humildade, do serviço, da escolha e da missão. E o ensinamento é dirigido especialmente para seus discípulos, preparando-os para acontecimentos futuros: paixão, morte e ressurreição. E no versículo 16,
está assim: o servo não é maior do que o Senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Jesus enfatiza a humildade e a ordem da autoridade na missão. É uma missão de participação na autoridade de quem envia, mas sempre subordinada a ela. Se sabeis essas coisas, felizes sois se as praticardes. A felicidade está vinculada não apenas ao conhecimento, mas à prática do amor, serviço. Então vejamos bem, se na primeira leitura nós estamos meditando sobre a questão da valorização da salvação por meio da memória, e nesse contexto de toda a salvação da memória, nós temos o amor de Deus, aquele que se entrega até o fim, de uma humildade extrema e no serviço doador. E tudo isso deve levar, na imitação de Cristo, a uma felicidade na prática do amor. E nessa felicidade na prática do amor, a revelação da fé. O que muitas vezes acontece é que nós queremos que a fé ela venha pronta. E ela não vem pronta, ela se dá, ela se faz no dia a dia. E o interessante nesse sentido, o desenvolvimento da fé, lembrando que fé é movimento. Nós não podemos ficar presos ao sentido de fé. E tal fé, ela propõe-se a uma dinâmica de felicidade e na dinâmica da prática. Aqui no texto, a palavra felizes, makorioi, que é a palavra tradicional para bem-aventurados, que indica uma bênção divina. Ou seja, se constantemente nos colocarmos no caminho da salvação, ao qual inclui amor, serviço, fraternidade, obediência e humildade, nós alcançaremos a bem-aventurança. E somente alcançaremos a bem-aventurança, conforme o verbo grego poiet, fazer, praticar, agir. O vínculo entre conhecer e agir é fundamental. Não basta apenas saber, é preciso realizar. E com isso, realizando, nós vamos dando uma dinâmica mais fundamentada para a nossa fé, pois ela está enraizada na própria vida e não em conceitos abstratos longe da realidade. Por isso, cada vez mais que refletirmos sobre a nossa caminhada, sobre a fé a qual nós vamos desenvolvendo, nós vamos tendo um encontro mais profundo com Deus, entendendo melhor as dinâmicas da nossa própria caminhada e para dar sustento e nos alimentar de uma esperança que movimenta e nos coloca no princípio de transformação. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.